Eu trago um hino. Aleluia. Me derramar. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Nós precisamos nos prostrar sempre diante do Senhor. Nós precisamos estar sempre debaixo da proteção do Senhor. E também com o nosso coração entregue a Ele. Aleluia. Eu não sei se a igreja conhece esse louvor, mas é um louvor onde a gente se derrama diante da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados, e o coração quebrantado e contrito. Não desprezará o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez.
Tu és maravilhoso. Santo é o Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o nosso pão. Jesus é o pão da vida. Amém, igreja? Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe, Jesus, o louvor, Senhor. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por tuas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, amor da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A irmã Zenilda também está na oportunidade de louvor. Logo após a irmã Márcia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou ler também em Mateus, em Mateus 16. Mateus 16. Eu vou ler agora só Mateus 16, eu vou ler só o versículo 19. Amém? Só o 19. Mateus 16, o verso 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. O 19 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Nós já começamos ligando aqui esse culto, essa palavra aos céus, porque ela veio dos céus para a nossa vida e nós a devolvemos para o céu, porque a palavra do Senhor é revelada ao nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então eu peguei um pequeno esboço dessa palavra, apenas esse versículo, mas vai falar mais conosco nessa noite. E falou comigo, as chaves, aqui fala, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Olha esse versículo aqui, 19. Tão pequeno, mas como vai falar conosco nessa noite? As chaves, eu coloquei aqui como título, o que representa essas chaves? As chaves da cura divina. Porque nós estamos falando aqui de cura, de libertação, amém? Toda a palavra de Deus é cura, é libertação. Chaves fala de autoridade. Nós não podemos entrar na nossa casa se não tiver a chave para entrar. É tremendo, né, igreja? Como que um carro, tudo depende de uma chave para abrir, né? A casa, coisas principais que nós precisamos. E aqui falou, né? E uma pergunta que eu fiz para mim, e pergunto para a igreja, coisas que não está acontecendo na igreja. É uma pergunta que eu fiz. Pergunta: Deus ainda cura? Cura, mas nós não estamos vendo os milagres. Não estamos vendo. Nós já somos um milagre. Nós já somos um milagre vivo de Deus. Mas falando assim, da gente ver aquele, como disse ali, o enfermo sair curado. Não está acontecendo isso nas igrejas. Olha aqui o que a palavra fala. Não vivemos milagres de cura como nos tempos de Jesus, como era antigamente. Deus ainda cura sim. Se nós cremos, Deus cura sim. Em Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Deus não muda. Mateus 16:13 fala também, né? Pedro se levanta com ousadia e que diz. Aqui Jesus fala, então eu vou voltar aqui no 16. Depois eu vou juntar aqui o que eu quero dizer. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Pedro, pedra, rocha, e essa pedra, Jesus Cristo. E Pedro recebeu essa revelação dos céus, e Jesus disse, né, que bem-aventurado és tu. Bem-aventurados somos nós, a igreja, que recebe essa revelação que vem do céu para as nossas vidas. A palavra de Deus já diz:
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus já tem a resposta de tudo na palavra dele para as nossas vidas. Ele nos deu a chave da vitória. Ele nos deu a nossa fé, como a irmã falou. Ele já nos deu tudo para que nós sejamos bem-aventurados que creram, pois verão a glória de Deus. E Ele nos deu essa chave, está dando essa chave nessa noite. Aleluia. Pedro, pedra pequena, rochedo, lajedo. Jesus edificou a sua igreja, né? E as portas já disse que não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o próprio Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Jesus, a pedra onde a igreja será edificada. E jamais será vencida por Satanás e os demônios. A igreja existe. A igreja do Senhor existe aqui na terra. A igreja não foi feita para confronto com o demônio, nem com Satanás. A igreja, ela foi acrescentada aqui na terra para salvação, para cura, para libertação, para o amor. E as pessoas estão se confundindo, como a irmã até falou, as pessoas já estão confundindo, como que eu vou falar, não estão levando a sério o Evangelho do Senhor. Muitos estão entrando e saindo do mesmo jeito. Muitos. E outra coisa que a gente presta atenção, aqui eu tenho prestado atenção, a igreja existe para a salvação das almas. Porque o que Jesus disse para os discípulos? Eu os envio para o mundo, ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. Jesus, o Espírito Santo, deu autoridade para eles curar os enfermos, expulsar os demônios. É essa autoridade, é essa chave que está nas nossas mãos nessa noite. Autoridade aonde nós podemos abrir portas e entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder, no poder da fé. Jesus deu as chaves, o reino dos céus para Pedro. Por quê? Porque Deus falou através de Pedro, confirmando que Jesus era o Cristo. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Sido desligado e desligar. É outra coisa que nós temos que prestar muita atenção. O céu não reproduz a igreja reproduz o céu. O céu já está completo. O Senhor, o nosso Deus, já está sentado no teu sublime trono. A igreja, eu achei interessante, a igreja reproduz o céu. O que quer dizer? É uma igreja santa, imaculada. Sim, nós sabemos que entra pecadores, nós sabemos que entra lixo, mas todos aqueles que entrarem, é necessário que eles tenham um renovo de vida. Nós não podemos sair daqui como nós entramos. Aonde que vai estar a palavra do Senhor? Aonde que vai estar a verdade? Jesus disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que está nos prendendo? Ele é a verdade. O que nós temos medo? A chave, a autoridade, acesso, exercer no mundo físico, como que eu estou falando. A autoridade debaixo do nome de Jesus Cristo. A igreja precisa viver de milagres, de conquistas, de transformação, de mudança. Mas Jesus, ele é o mesmo. O ambiente do milagre. As coisas, o ambiente do milagre precisa ter um propósito. Qual é o propósito de eu receber a cura? Jesus, Deus não faz nada sem uma razão específica. Eu aprendi isso aqui, amada igreja. Por que não acontece às vezes o milagre? Isso aqui ainda está na palavra do Senhor. Nós temos até que discernir qual
é o motivo daquela enfermidade. Eu já preguei aqui sobre a enfermidade demoníaca, como aquela mulher encurvada, a enfermidade natural, que é o que mais acontece, e a enfermidade para a glória de Deus, amém? E eu tenho aprendido que nesses 3 tipos de enfermidade, nós temos que discernir. Até nisso, hoje eu aprendi que até nisso nós temos que discernir aonde nós podemos chegar e orar. A pessoa chega aqui com... Isso é interessante, isso falou para mim, está me ensinando. A pessoa chega aqui com uma enfermidade, nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo de Deus qual o motivo daquela enfermidade. Olha o que eu estou voltando a falar. Por que o milagre? Por que não acontece o milagre? A pessoa chega aqui com uma enfermidade demoníaca, como aquela mulher encurvada estava, como aquele menino. A palavra o Evangelho de Jesus Cristo só fala de milagres. Fala de milagres de libertação de pessoas com demônios, fala de enfermidades naturais e fala de enfermidades para a glória de Deus, amém? E em todos esses 3 tipos de enfermidade, Deus tinha um propósito de como operar. Quando a pessoa chegava com uma enfermidade demoníaca, como aquela mulher encurvada, demônios nas costas daquela mulher, aquele menino que o pai levou, que ele se debatia, Jesus repreendia demônios, porque Jesus sabia que eram demônios. Jesus já é Jesus, né? Tem o poder. E a palavra de Deus fala para nós nessa noite que nós precisamos discernir quais os tipos de enfermidade para que alcance e tenha cura. Chama uma pessoa tipo, vou dar um exemplo meu. Eu estou com essas dores nas pernas, lutando com essas dores nas pernas. Aí eu aprendi a falar: Senhor, se for demônios, o Senhor tem o poder de repreender e me curar. Se for física, o Senhor tem o poder de repreender e curar. E se for para a glória de Deus, amém. Isso que não está acontecendo na igreja, porque a pessoa está com certa enfermidade que nós temos que discernir, nós temos que perceber para a gente chegar naquele propósito ali daquela enfermidade. A pessoa chega aqui com uma dor de cabeça, por exemplo, aí a pessoa vai repreender: é demônio, não é assim que acontece? Tudo é demônio? Não, irmão, é natural. E outra coisa também que tem acontecido, porque o acontecimento de não acontecer os milagres, né? O propósito, qual é o propósito de recebermos a cura? Porque eu quero ser curada. E qual o propósito? A razão, como eu disse aqui, ó. Quando Moisés, olha um exemplo aqui, quando Moisés, vai estar lá em Êxodo, né? Quando Moisés se irou com aquele povo, Deus disse a Moisés, está em Êxodo: eu vou exterminar esse povo. E Moisés intercedeu e falou: não, Senhor, como que o Senhor vai matar um povo que o Senhor tirou do Egito? Saímos do Egito com vitória, e o Senhor agora quer exterminar esse povo, porque os inimigos não vão pensar do Senhor. Então Moisés estava tendo discernimento de que aquele povo era um povo rebelde, mas ele pedia a Deus misericórdia por aquele povo, amém? E tudo na igreja, às vezes a pessoa chega, fala: é demônio, não tem nada a ver. Nós temos que discernir qual é o motivo, qual que é a razão específica daquela enfermidade. Tudo isso é preciso aprender na igreja, porque não é de qualquer jeito. As curas não acontecem porque a pessoa chega e não tem aquele discernimento, não tem aquela fé, não tem aquele amor àquela pessoa. Do jeito que entra, sai. Apenas uma palavra vazia. Apenas, aí como a irmã falou, muitos estão até a frente e não têm um compromisso, porque não é fácil. Eu estava falando hoje com o presbítero Luiz que quando a gente lê a Bíblia, né, irmã Tânia? Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos vendo que está totalmente fora dos padrões do que está acontecendo nas igrejas. Eu falei para ele hoje que
Bíblia e nós não estamos vendo essa conexão, que a palavra de Deus não está existindo mais dentro da casa do Senhor. Está invertido tudo. Por isso não está acontecendo milagres, louvores de unção, um culto alegre, um culto abençoado, um povo ali reunido, com aquela alegria, com aquele gozo, com aquela unção. Não está acontecendo, porque as coisas estão seguindo conforme a vontade do homem e não a vontade de Deus. Está sendo a vontade do homem. Aleluia. Às vezes nós perguntamos: qual é o propósito, qual é a razão de receber a cura, o milagre, como eu já falei? Deus cura pelo poder da palavra, amém? O querer de Deus. A vontade de Deus determina a resposta. Pedir na vontade de Deus, Ele é soberano. Também existe a vontade do homem, como eu falei aqui. Uma pessoa que recebe precisamos querer desejar o milagre, uma alma apaixonada por buscar em Deus aquele que cura, que está no nosso meio, amém? Quando nós pedimos: Senhor, faça a vontade do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, somos poucas pessoas, mas nós cremos que a vontade do Pai já está sendo feita aqui neste lugar. Nós temos a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nós temos, porque nós estamos aqui com o nosso coração aberto, como diz aqui a palavra do Senhor, que nós estamos aqui com a nossa alma apaixonadas pelo Senhor, por buscar em Deus aquele que cura, aquele que está no nosso meio. A nossa alma está apaixonada, tem que estar apaixonada por Deus. Eu tenho que crer, eu tenho que querer, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé para acreditar em que aconteceu o impossível. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós ficamos desacreditados, porque está querendo do nosso jeito, do meu jeito. Senhor, é para hoje, é para agora. Eu já até preguei sobre isso aqui. Mas nós perguntamos: Pai, qual é a vontade do Senhor? Nós estamos aqui buscando, todos nós sabemos. Eu sou mãe, as irmãs todas aí são mães. Nós sabemos o que nós passamos dentro dos nossos lares. Nós sabemos o que, porque nós somos mães, nós não conhecemos o coração dos nossos filhos, mas nós temos sentimentos, sabemos os sentimentos dos nossos filhos. E a hora é agora, aleluia, que nós precisamos falar: Senhor, eu creio que só o Senhor tem o poder de libertá-los, de curá-los, de transformá-los. Crer no poder da palavra de Deus. Crer que só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Crê, irmã Márcia. Declarar na sua casa, na vida do teu filho, que Deus ele é poderoso para transformar, para mudar a situação do teu filho, para reverter a situação do teu filho. Se for demônios, você tem autoridade, com fé. Senhor, se for demônios que está prendendo meu filho, o Senhor tem o poder de repreendê-los no nome de Jesus. É autoridade, é ousadia. A canção que fala, né? É unção de conquista, unção de ousadia. É isso que nós temos que buscar, porque nós já temos essa chave na mão. Aleluia, Jesus. E essa chave, ninguém toma essa chave das nossas mãos. Aleluia, Jesus. O Senhor já nos deu essa chave da vitória, a chave da conquista. Aleluia, Jesus. Nós não estamos aqui para glorificar o nome de demônios, mas para glorificar o nome do Senhor dos exércitos. Quando Davi estava diante daquele gigante, homem grande, todos temeram, todos homens de guerra, valentes, mas o pequeno Davi estava ali com as suas ovelhas. Ele foi correndo ver o que estava acontecendo. Foi um menino curioso. A curiosidade de Davi foi ver o que estava acontecendo, aquele alvoroço, e o povo tudo recuado, com medo. Mas Davi, como ele já era um homem, um rapaz que temia a Deus, um rapaz de fé,
porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi chegou diante daquele gigante e disse: quem és tu? Ele não teve medo do tamanho do gigante, porque aquele que estava com ele era maior, infinitamente grande. O que é um gigante diante de Deus? Quais são os problemas? Quais são a doença, a enfermidade? O que é maior do que Deus, igreja? Nada! Nada é maior do que Deus aqui debaixo dos céus. Por isso que a palavra fala: tudo que ligares na terra, no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vamos desligar na terra toda ofensa do diabo no nosso lar, toda enfermidade, tudo aquilo que tem tentado nos diminuir, tentado nos afligir, tentado nos entristecer. Vamos desligar, porque no céu já foi desligado. Deus já nos deu a vitória. A palavra de Deus, ela é vitória. A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus, ela é o alimento. E o que Deus quer de nós? Qual o objetivo? Qual é a razão? Quem será glorificado? Jesus Cristo. Ele será glorificado no meio da tua igreja. Quando a igreja se voltar, se prostrar, orar, jejuar e buscar de todo o coração e com paixão na alma. Aleluia! Temos que discernir a cura, a causa da enfermidade, seja ela demoníaca, natural e para a glória de Deus. Precisamos discernir, igreja, porque só assim nós vamos ter condições, orando, com fé, jejuando, o Espírito de Deus, o Senhor já nos deu autoridade para expulsar demônios, para pôr as mãos nos enfermos e curar o poder da autoridade do nome de Jesus. Submeter, obedeça, seguir a direção de Deus, fé, a fé, crer, ter fé, é discernir a causa do problema. Tudo que pedimos, crendo, recebereis. Nós dependemos apenas da fé. Apenas da fé. A fé é tão pequenininha, mas ela se torna tão extraordinária, porque a fé, só com fé, nós vamos conseguir o sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido todo dia falando: Espírito Santo de Deus, o consumador da fé, aumenta a minha fé, capacita-me, encha-me, que eu possa verdadeiramente viver a palavra, receber o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas. E você crê nessa noite, igreja, que o nosso lar, vamos determinar pela fé, crer que os céus estão derramando as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Por mais que os nossos olhos carnais não vejam, está acontecendo um milagre. Quando nós vamos determinar pela fé, que eu creio, quando Jesus ia curar, ele sempre perguntava, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eu não posso estar aqui se a minha irmã, nós temos que estar unidas na fé. A minha fé tem que ser a fé da igreja. A fé da igreja tem que ser a fé dos que estão aqui à frente. E muita coisa que está acontecendo também. Às vezes a pessoa está aqui precisando de uma cura, de um milagre. Nós temos que estar todos aí, na mesma oração, na mesma fé. Mas tem pessoas que estão conversando. Tem pessoas que não estão se interessando. Estão pensando em outras coisas, não estão ali no mesmo propósito. É por isso que a gente vê que as igrejas estão cheias, mas nós não estamos ouvindo falar: aconteceu esse milagre. Uma pessoa entrou ali e saiu curada. A gente não ouve mais isso. Não ouvimos. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando nessa noite, para nós discernirmos esses 3 tipos de
enfermidade. Eu não estou falando aqui só de enfermidade, é doença, né? Tem várias enfermidades. Várias enfermidades psicológicas, emocionais. Não é só a doença. Não é só a doença. E eu também tenho prestado atenção que, se o ser humano, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, Deus só quer o melhor para nós. Deus só quer o bem para o teu povo. Eu creio que muitos perecem por não conhecer a palavra de Deus, por não ter fé e também por desonrar da palavra do Senhor. Até criticar a palavra, não levar a sério. Nós estamos aqui nessa noite não por nós mesmos, mas o Espírito Santo que nos trouxe para ouvir essa palavra que falou no meu coração. Eu sei que é uma palavra simples, ela vem do céu para as nossas vidas. Eu creio que às vezes nós não sabemos nem expressar como é devido, mas o Espírito Santo já revela em nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo já revelou essa palavra no coração da igreja. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo do Senhor. Quem nos unge é o Espírito Santo do Senhor. Mas vamos sair daqui nessa verdade, nós vamos discernir. E o Espírito Santo já vai nos dar autoridade para colocarmos a mão no enfermo e ele será curado. Eu recebo essa cura para a minha vida. Eu creio no poder que está no nome de Jesus. Eu creio na libertação daqueles que estão cativos nas drogas, nos vícios. Nós cremos no poder que está no nome de Jesus, amém? Porque só o nome de Jesus tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Conforme o poder do Senhor que em nós atua, amém? Nós vamos estar agora em oração, que o Senhor receba essa palavra, que do céu veio para as nossas vidas, e que o Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra, que a partir de agora nós possamos ser diferentes, mais convictos, mais crentes, na certeza que Jesus, Ele cura. E nós cremos que vai haver milagre sim. Nós cremos que vai haver cura sim. Porque nós já temos recebido cura. Já houve milagre sim no nosso meio. E vai haver milagre. Amém? Nós somos um milagre. Mas Deus quer mais para a igreja. Ele disse na palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, a casa do Senhor. Ele já nos deu a vitória. Já nós temos. Vamos sair daqui com essas chaves na mão, amém? Glória a Deus. As irmãs que estejam aqui à frente para receber a unção nas mãos, o óleo e o presbítero Luiz.